Bem-vindo, Batera! Meu nome é João Apolinari e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que vai bater sempre na sua porta. Eu estou falando do desânimo. Se você já viu na thumbnail, já no começo do vídeo, você já sabe do que a gente vai falar. É um assunto importante que é preciso trabalhar sempre. E por que eu digo isso? Porque o desânimo vai bater sempre que você viver nessa terra. Porque, afinal de contas, a nossa mente, querendo ou não, mesmo com os hábitos, mesmo que você mude a sua mentalidade, você precisa entender que o desânimo vai bater. E quando o desânimo bater, o que você vai fazer? Então, eu vou passar para você umas sacadas boas aqui para que você possa desenvolver o seu mindset, a sua forma de pensar diante os dias ruins. Quando a coisa ficar feia, ou quando começar a ficar nebuloso, você vai lembrar disso que eu estou te dizendo. Eu me lembro no início que antes de eu começar a pensar em fazer vídeos e estudar, coisas assim, eu lembro que depois que eu sofri um acidente de moto, não foi fácil, eu voltei a trabalhar em uma fábrica de bateria. E quando eu digo fábrica de bateria, não é a bateria que nós estamos com frequência nesse canal. Eu digo bateria de carro. Isso, eu trabalhei em uma fábrica de baterias para automóvel, certo? E não era só para automóvel, mas enfim, boa parte do que se trabalhava lá era esse o foco. E trabalhando naquela empresa, eu fiquei por uns 2 anos como auxiliar de qualidade. Eu trabalhava num laboratório químico, às vezes me mudavam de setor, eu trabalhava no setor em que davam recarga na bateria, outras vezes me encaminhavam para o setor de montagem, outras vezes eu trabalhava em outros setores, enfim. Por eu começar em um outro setor depois do acidente, eu tive que aprender tudo que um inspetor de qualidade precisava para começar, certo? Então a minha mentalidade sobre qualidade de trabalho, processo, aprendizagem, começou tudo ali. Porque ali eu já estava estudando, eu já estava na faculdade, porém, eu precisava de algo mais tátil, algo mais palpável, sabe? Eu precisava colocar a mão na massa para entender. E foi bem nessa parte que eu não gostava, que eu tive que entender como superar o desânimo. E aconteceu da seguinte forma. Esse é um processo meio que indireto, mas vai acontecer na vida de você, batera, que está começando, e para você que deu uma estagnada. E para você que às vezes olha para a bateria e fica pensando, será que é para mim? Será que eu tenho idade para isso? Pode confiar que sim, porque se você acredita que você pode realizar, é possível. Eu me lembro que quando eu trabalhava de auxiliar de laboratório lá na empresa, eu fazia o seguinte, eu simplesmente obedecia. João, vai para um setor. Eu ia. João, volta. Eu voltava. João, faz isso. Aí ia eu. João, faz aquilo, lá ia eu de novo. E nesse processo de vai e vem, às vezes eu ficava desanimado, porque eu não tinha um lugar fixo na empresa, eu não tinha um setor fixo na empresa. Então, isso me dava às vezes um certo desânimo. Só que durante o processo que eu estudava na faculdade, eu comecei a entender o seguinte, se eu não estabelecesse algo na minha mente, eu ia viver pela mente dos outros. E foi assim que eu comecei. E de vez em quando, às vezes eu trombava é boa, né? Às vezes eu encontrava o dono da empresa passando por entre mim assim, chegando de carro, indo trabalhar, ou às vezes ele saindo, e me dava um comichão de saber o que ele pensava sobre quem gostava de estudar. E sempre quando tinha as reuniões de trabalho, eles davam uns slogans lá para o pessoal dar uma despertada no mindset, falando que não era para depender somente da empresa, era para aprender a depender
pelo seu próprio esforço, aquilo me dava um certo ar falso, sabe? Mas houve um dia em que eu ousei e ir perguntar para o patrão alguma coisa que ele pudesse me indicar para ler. Porque existem algumas coisas importantes, eu digo isso pelo universo do hip hop, que eles vão incentivar muito. Uma das frases mais célebres do hip hop é a seguinte: se você não sabe, procure saber. Se você depois já ouviu essa frase em algum lugar, põe no comentário aí, hashtag procure saber. Você vai entender o que eu estou te dizendo. Se você não correr atrás, ninguém vai fazer por você, é lógico. Não vai descer do céu, não vai vir por milagre. Ou você procura saber, ou vão ficar te iludindo pro resto da vida. Essa é a real. O que aconteceu? Eu estudava na faculdade à noite, trabalhava o dia todo, levava minha esposa para o trabalho e depois às vezes a gente voltava junto, porque a gente trabalhava perto. E acontecia o seguinte: eu sempre levava um livro na bolsa. E durante esse período, às vezes na hora do almoço, ou entre as rotinas de trabalho, quando tinha uma folguinha, eu pegava o livro para ler. E o que acontecia? Os meus colegas de trabalho, eles gostavam muito de fazer piadinha comigo, olhando a capa do livro e ficavam fazendo piadinhas com o meu nome, o nome do livro, enfim. Eles gostavam de tirar sarro porque eu estava lendo. Na época aquilo me irritava muito, tanto é que eu ganhei vários apelidos. Cada vez que eu trocava o livro, eu ganhava um nome diferente. Isso me fez chegar a um ponto em que em tudo você vai ser testado. E se você desanimar, você não vai saber o que vai acontecer depois. E quando eu estudava e os meus amigos me encorajavam a desanimar, eles tiravam muito sarro do livro que eu comecei a ler. E foi um dos livros que me ajudou a mudar muito a minha rotina. O nome desse livro é Um Ano com Peter Drucker. 52 semanas de coaching para se tornar um líder eficiente. Quando eu vi esse livro, eu olhei e falei, esse livro não deve ajudar tanto não. Mas quando eu comecei a ler, eu vi que aquilo me impactava, me ajudava a pensar diferente, porque tinha só um princípio. Primeiro, ninguém gostava de ler no setor que eu ficava. Segundo, às vezes pelo fato de ler, você vai encontrar palavras diferentes para conversar com a pessoa e a pessoa vai achar que você está falando chique. Mentira, a diferença é que ela leu ou não, mas você está sempre se atualizando. Essa é a diferença de quem lê e de quem não lê. Depois eu fui buscar nas estatísticas e vi que, em média, o brasileiro lê um livro por ano. E com a média de, no máximo, 5 capítulos do livro. É triste. Mas enfim, eu lia os livros, eu era um motivo de chacota ali. E eu fui aprendendo com o tempo a ficar com a casca grossa. Não importava muito o que eles diziam depois. E voltando no ponto que me incomodou, eu cheguei um dia e perguntei simplesmente para o patrão. O nome dele é Seu Ari. E ele chegou para mim e falou, eu não vou falar o que eu perguntei para ele, mas a grosso modo eu simplesmente cheguei para ele e perguntei, como que eu faço? Quais os livros que você me recomenda para que eu possa ler? Ele deu uma coçada na cabeça, me olhou de cima a baixo e falou, eu vou procurar um livro. Se eu não te encontrar hoje, quando eu achar o livro eu te trago, tá? Promessa é dívida. E saiu. E eu fiquei encucado, né? Porque todo mundo ficou me olhando na hora do almoço e não aconteceu nada. O tempo foi passando, passou acho que uns 2 dias, ele me olhou depois de lado e falou, tô te devendo um livro, né? Eu falei, tá. Aí ele saiu correndo, depois no mesmo dia ele encontrou um livro e me deu. O nome desse livro se chama O que Importa é Resultado, do Vicente Falcone. Eu não estou fazendo merchan aqui, mas ele foi um livro que me ajudou muito e me ajuda na questão de evolução. Esse ficou um papo muito fora do tema, mas é importante dizer que, batera, nem tudo que você for estudar para ser um músico excelente, para ser
um dono do seu próprio negócio, para você ser uma pessoa criativa, nem tudo é bateria. Nem tudo é bateria. Você vai ter que aprender a se relacionar, ser aberto a aprender coisas novas, porque nesse Brasil o que tem de gênero musical e o que tem de estilos musicais não é pouco. E se você travar, eu digo isso para quem quer ser profissional, para quem quer crescer. Se você ficar simplesmente olhando uma coisa só, por exemplo, tocar somente um gênero, quando amigos seus que tocam outros gêneros te chamarem, às vezes eles nem vão te chamar porque você só toca aquilo. E às vezes também vale para uma conversa casual. Às vezes você está conversando com uma galera e o pessoal está olhando, de repente descobre que você é batera e você é áspero ou foi grosso com a galera e eles nem te chamam mais. Você tocou uma gig e depois você não é chamado para tocar em outras. Portanto, seja aberto, aprenda, desenvolva a sua forma de pensar, a sua forma de crescer e evoluir como um músico. Porque eu sou educador, eu procurei entrar nessa área porque eu sei que eu me sinto livre. O meu universo é o hip hop. O meu universo sempre foi o hip hop e coisas que permeiam a black music. Mas nós estamos no Brasil. Tudo isso que eu mencionei até agora, ele é um baita de um upgrade, porque infelizmente muitas pessoas não têm sucesso simplesmente por não correr pela forma mais simples. Um livro, uma conversa, um ato de coragem de simplesmente perguntar uma coisa para o outro. Nós estamos em um tempo em que tudo está aqui. E as pessoas que estão do lado não se comunicam. Então, às vezes, um celular vale mais do que uma pessoa. É triste dizer isso. Ou uma pessoa vale menos que um celular, enfim. Mas quanto mais você entende que pessoas transformam pessoas e que pessoas destroem pessoas, você tem que estar com a sua mente ligada. Você tem que ter a sua mente aberta para estar atento às situações. Porque nem todos os dias serão bons. Mas se você não acreditar em você e não observar pessoas que estão no alto escalão e almejar estar um pouco próxima delas, nem que seja um pouco, você não vai alcançar o desejo de se tornar grande, porque você às vezes tem inveja ou detesta a pessoa que está um pouco acima de você. Então como você vai se tornar melhor que ela? Vai ser difícil, porque você não compartilha do que ela pensa. Enfim, mas o que eu tenho para te dizer aqui é o seguinte: abra sua mente, entenda que crescer nunca vai ser demais quando você tem um campo de visão para correr. Quando você almeja uma coisa, você tem que correr e buscar fazer aquilo ser realizável, aquilo acontecer. Não adianta você falar, eu toco bem, eu toco muito, mas ninguém te chama para tocar junto. Ou você não vai assistir pessoas que tocam melhor que você. Existem muitas pessoas aqui nesse YouTube que tocam muito melhores do que eu. Eu estou começando. Porém, eu admiro eles como pessoa, admiro eles como profissionais e sigo a minha vida. É assim que você vai ter o seu espaço, é assim que você vai ter a amizade de pessoas, principalmente entre bateras, e aquela rixa não vai existir de forma tão agressiva e nem vai incomodar simplesmente por você olhar e ver que a pessoa tem uma bateria melhor do que a sua. O que vai fazer você crescer é a forma que você vê as coisas e não as coisas como elas são. Então faça o seguinte, para encerrar esse vídeo bem rápido, crie pequenos hábitos que vão transformar a sua forma de pensar. Antes, para enfrentar esses tipos de livros, quando eu trabalhava na empresa, não tinha tempo para ler à noite, eu levava o livro na bolsa cedo. Nos intervalos pequenos da empresa eu lia. Isso você pode encaixar uma rotina de estudo. Pegue pequenos tempos e estude algo que você já gosta. Pode ser um lick que você viu na internet, alguém tocando e você já compreende partitura. Pega aquilo. Pode ser um livro que você achou interessante, mergulhe nele. Mas procure fazer um pouquinho todos os dias. Podem ser 3 minutos, podem ser 5 minutos, podem ser mais, eu não sei. Mas ao longo desse tempo de dedicação, em uma semana, você vai ter evoluído muito mais do que pegar 2, 3 horas em um dia
e estudar sem fim e no outro dia não fizer nada. Porque na bateria são duas áreas que vão desenvolver. Essa e essa. A parte motora precisa ser trabalhada todo dia. A parte mental, por consequência sim, porque ela vai gerar criatividade. Então crie pequenos hábitos, seja diários, semanais, quinzenais, mensais, e não desista. Assim a margem para o desânimo vai diminuir. Você vai se distanciar dela cada vez mais e focar em um propósito, ao ponto de você não ver e nem ouvir mais as pessoas ao seu redor. E foi isso que aconteceu com os meus amigos. Eu saí da empresa, construí a minha história, estou construindo até hoje. Você que está vendo, eu fico feliz por você estar assistindo, porque você também faz parte disso. E não desista, principalmente de você, não desista. Porque você vai inspirar muitas outras pessoas, independente do lugar. Eu não sei onde nem quando, mas se você acreditar em você e plantar todos os dias um pouquinho de coragem, o desânimo vai diminuir, as pessoas vão observar e vai chegar uma hora que você vai ter tranquilidade para tentar descansar a cabeça, mas você vai ter convites para tocar em outro lugar. E aí você vai ter o poder de decisão, mais uma vez, de querer abraçar o mundo ou abraçar o que é útil. Eu espero que tenha ajudado, eu espero que tenha feito sentido para você, batera. Então, desde já, se inscreva no canal, desce o dedo nesse like aí, não fica com dó não, e a gente se vê no próximo vídeo.